Oiê, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Emílio. Oi, Cris, bom dia. As meninas da Ana Mo, Solange, Domênica. Oi, Danúbia. Oi, Thaís. Oi, Matsa. Oi, Mari. Cris, bom dia. Sheila. Hoje vai ser um dia para a gente entender um pouquinho mais de doces, de como que funciona. Eu acho que isso é super bacana. Tem gente que às vezes não tem ideia. Gostou, Mátsia? Mátsia, eu tô tentando mudar. Descobri que eu tenho vários batons vermelhos, mas ainda não tenho coragem de usar todos, então tô buscando usar pelo menos aqui, depois a gente vê como fica. Ai, obrigada, Domênica. Fico feliz. Olha aí o Tairã. A Tati já entrou. O pessoal da Casari Convites. A Grazi. Bom dia a todo mundo. Cristina. Engenheiro Williams, a Isabela. Fico feliz de ver vocês aqui. Hoje vai ser bem legal, então só para recapitular quem já acompanha, tá adorando, gente. Ver as noivas aqui também, então Amanda, Thaís. Hoje, na verdade, o objetivo dessa, eu sempre falo, né? De terça-feira eu acabo trazendo conteúdo mais técnico e de quinta-feira mais específico para a área e de quinta eu gosto de trazer curiosidades, dúvidas que complementem a nossa atuação, né? Bom dia, Tati, a Regina, a Andressa, a Evelise, Valéria, a Vivi. E muita gente tem dúvidas às vezes sobre doces, não tem ideia, não conhece muito. Então eu achei que era um tema bacana, gostoso, só que a gente vai passar vontade, né? Porque a gente vai talvez veja algumas delícias, não sei o que a Tati pensou ou não, mas vamos falar sobre e sem degustar. Mas eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, esse discernimento. Tem pessoas que não sabem a diferença, por exemplo, entre um bem casado cortado e pingado. E eu acredito que é importante a gente ter esse tipo de informação para repassar para o cliente, para a gente crescer profissionalmente, para a gente conseguir entender o que funciona e o que não funciona. Bom dia, Danilo. Bom dia, Adri, Gabriela, Carla. Então, vou chamar a Tati agora. Ai, que legal! Então, ótimo. Vou entrar lá depois, Danúbia. Pode deixar. Bom dia, Má. Bom dia! Tudo rosa por aí? Tudo rosa por aqui. Você tá combinando com o cenário, eu gosto disso. Tô toda combinando, ó. Coloquei só umas coisinhas aqui só para eu sair um pouquinho. Já tô quase, sou quase parte do meu cenário. Tati, eu acho que é importante, eu sempre gosto que as pessoas se apresentem. Então, ó, já tem aqui uma pessoa da cidade, do interior de Minas também já assistindo, então acho bacana, que trabalha com doces. Então, conta um pouquinho da sua história. Eu vi que esses dias no Instagram você estava relembrando alguns momentos, né? Porque tem muita Tá. gente que acha que é fácil, até eu ri de um story seu da confeiteira que trabalhando 2 horas por dia, né? Então, assim, Isso. conta um pouquinho da sua história, tudo que você já estudou para hoje você se considerar, não sei se você se considera uma confeiteira, doceira, qual que é o nome que você utiliza?
A gente, eu brinco, né? Às vezes tem muita. Eu falo que eu sou confeiteira, né? Tem muita gente que fica, ai, tem uma certificação. Muita gente fala, ai, é necessário fazer gastronomia para confeitaria? Não é, porque a gente brinca que você vai fazer 2 anos de gastronomia para depois ter que fazer toda uma especialização em confeitaria. Então, assim, vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma avó, tinha uma avó, né? Minha avó já apareceu, mas ela era assim, aquelas italianas de mão cheia, sempre levava muito doce para casa, então eu cresci apaixonada por esse universo. Nunca, nem nos meus mais, assim, piores ou melhores, assim, devaneios, imaginei trabalhar com isso, jamais, né? Porque a gente tem essa coisa de, ai, estamos numa geração em que nós precisamos fazer uma faculdade, seguir um caminho acadêmico, enfim, né? Então, eu sempre pensei, eu acho que com os meus 12 anos, 13, eu já ficava assim, não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, né? E aí, me apaixonei pela psicologia, fiz psicologia. Quando eu fui casar, conhece essa história, né? Noivo que quer fazer o casamento dos sonhos, mas nem sempre o orçamento cabe no bolso, né? Então, que eu e o Jackson, que é meu marido, a gente pensou, vamos pensar em alguma coisa pra gente não ter que abdicar do sonho e conseguir adequar dentro do que a gente consegue pagar, porque a gente que bancou o nosso casamento, a gente recebeu muito pouca ajuda da família, enfim. E aí, na hora, não sei, foi um estalo, eu falei, bom, eu trabalhava no banco na época, eu falei, vou vender chocolate. Fui fazer um curso para fazer trufa, e aí começamos assim, né? E aí ele já todo envolvido, era a família inteira, eu, minha mãe, minha avó, meu pai, e o Jackson, ele saía do trabalho, ia me pegar, e aí a gente ficava à noite para fazer as trufas, e levava eu e minha tia, que trabalhava num outro departamento também no mesmo banco, e aí a gente ficava todos os dias fazendo trufa. E deu super certo. Da trufa, a gente agregou outro produto, que foi o bolo gelado também. Então, todos os dias era esse mesmo esquema. Chegávamos em casa, fazíamos, e a gente conseguiu bater nossas metas. Não tivemos que abdicar de nada do casamento. E aí seguimos, né? Vida que segue, casamos e, ok, deixamos isso de lado. Fui seguir minha vida, trabalhando no banco. Nessa época, eu fazia uma pós-graduação lá na Faculdade de Medicina, era uma pós-graduação em neuropsicologia. Só que assim, aquele bichinho da confeitaria não tinha me abandonado. E aí eu comprava, né? Tipo, fazendo as coisas, trabalhando no banco, fazendo as coisas da pós-graduação e comprando vários livros na Amazon, pesquisando coisas de curso. E aí um dia meu marido olhou para mim e falou assim: escuta, o que vai ser? Porque eu vejo você muito pouco falando da sua pós-graduação e toda hora vendo coisa de doce, vendo coisa de doce. Eu já não estava muito feliz no meu trabalho. Na verdade, eu estava num momento bem, assim, complicado mesmo, psicologicamente falando. Eu trabalhava num departamento de reclamação, então aquilo era muito ruim para mim. Né? Já estava naquele momento de meio que de transição. Era quase que uma transição de carreira forçada, porque já estava alterando o meu psicológico e eu já tinha várias amigas que tinham sido afastadas por síndrome do pânico. E eu sabia que eu não queria chegar nesse momento, né? E aí, meu marido sentou e falou, tá, se você quer fazer isso, a hora é agora. Nós somos recém-casados, a gente não tem filhos, então a gente pode bancar essa escolha, que não é uma escolha fácil, mas vamos bancar a escolha. E aí, que eu comecei a pensar, falei, não, beleza. E não é fácil, porque você imagina, eu realmente saí do banco, e aí as pessoas olham para você e falam assim, você fez 5 anos de faculdade, você tinha uma carreira de 10 anos no banco, e você vai fazer doce? E aí era, tipo, sem experiência nenhuma, eu nunca tinha empreendido, meu marido nunca tinha empreendido, então assim, eu vou fazer isso porque eu acho que eu curto, porque não tinha nenhuma ideia de propósito, de missão, de nada, era aquela coisa, eu vou fazer doce porque eu não aguento mais ficar no banco, né? E aí comecei nessa jornada de, vou começar a fazer alguma coisa, e para mim, né, as portas sempre foram muito abertas desde o início no universo de casamento. Porque uma das minhas melhores amigas, que é a Diane da Lumen, você conhece, já me abriu a porta e falou assim, Tati, pode vir aqui que o que você precisar, você conta comigo. O Juma, que fez meu casamento também. Então, assim, eu tive muitas portas abertas para casamento desde o início. Então, foi nisso que eu fui me especializar, né? E aí, fui fazer curso atrás de curso. Comecei com os doces finos. Fiquei 2 anos, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos, fazendo só doce fino.
E aí a demanda veio, né? Porque assim, os clientes começaram, tá, você não faz bem casado, eu queria fechar tudo num lugar só. E aí foi onde começou a minha jornada com o bem casado também. Hoje são os dois carros-chefes aqui, que é o Doce Fino e o bem casado, né? A jornada não é fácil, é muito difícil porque assim, no começo, principalmente quando você vai fazer alguma coisa de cozinha, tem toda essa coisa de, é o afeto, é o amor, e a gente não sabe precificar, a gente não sabe cobrar. A gente acha que a gente tem que só se especializar no doce. E não, né? A gente precisa saber sobre marketing, a gente precisa saber sobre vendas. No caso de eventos, a gente precisa saber sobre o trato com as pessoas. É muito importante. O noivo, a noiva, a debutante, quando ela vem, aquele é um dos dias mais importantes da vida dela, né? Então, eu tento trazer um pouco da minha psicóloga, né? Porque é um momento, sim, de acolhimento, é totalmente diferente quando eu vendo uma caixa de doce que a pessoa vai comer no final de semana, e quando ela vem para contratar o doce pro dia do casamento dela, pro dia da festa de debutante dela. Então, você tem que ampliar, e isso foi muito difícil, foi quase como um funil, né? No começo é aquela boca grande, então você vai introduzindo conhecimento. Muito curso, fiz muito curso, até era isso que eu estava falando esses dias. Enquanto você não tem uma clareza do negócio que você quer ter, você começa a absorver tudo. Então, eu fiz curso de bolo, eu fiz curso de bem casado, eu fiz macarrão, até o momento que você começa a ir para outras áreas de marketing, de vendas, de redes sociais, e aí você começa a entender que um produto, um negócio tão amplo não vai te dar diferenciação, não vai te dar resultado. E aí você começa a funilar, né? E aí fui testando, né? Hoje, apesar de eu ter começado com doce, hoje o bem casado é o que de longe as pessoas me reconhecem por ele, né? E aí a gente foi trabalhando. Tem muito de receita, mas também tem muito da nossa característica, né? Desde o início, o nosso bem casado é grandinho, é gordinho. Você conhece nosso bem casado, né, Mar? Porque assim, só depois eu até posso postar uma foto, qualquer coisa dele aberto e tal. A grande maioria Ah, dos eu tenho aqui, Mar. muito bom. A grande maioria dos bem casados são metade, né? Ou bem menorzinhos, né? A gente brinca, a gente pesa. Muitas vezes a gente recebe de assessora, de amigo, a gente recebe bem casado. O nosso tem geralmente entre 55 e 60 gramas, porque como ele é individual, né? Ele é pesado um a um e é um processo artesanal, às vezes tem essa variação de gramas. Mas ele é bem grandinho. No mercado, em média, o que a gente costuma ver de peso, a gente já chegou a pegar até com menos de 30 gramas. Mas entre 35 e 40 gramas é a média. O nosso tem 60. Só mostra ele um pouquinho, que eu vou falar uma coisa para as pessoas. Tem muita gente que não sabe a diferença. Esse bem casado, ele é pingado. Isso, ele é pingado, ele fica com a borda toda perfeitinha, né? A diferença do pingado é que, assim, eu não gosto muito, depois eu até mando uma foto, a gente coloca nos stories. Eu nunca fiz bem casado cortado, porque eu acho ele esteticamente muito feio, Então, né? as pessoas vão achar que eu sou meio louca em falar isso, tá? Eu não avalio o bem casado apenas pelo sabor. Eu vejo como vem a embalagem e quando eu tiro o plástico, eu vejo o que grudou no plástico. Porque se eu Sim, pego um bem casado que tá inteiro grudado no plástico, eu nem tenho vontade de comer. Então, assim, a questão do doce, um doce numa festa, um bem casado numa lembrança, como forma de lembrança, é uma extensão da festa. Eu sempre entendi isso. E o brasileiro é um público que, diferentemente em outros países, o brasileiro ele gosta de lembrança comestível. Então a gente sim, tem que tomar cuidado, porque tem gente que às vezes, tipo, quando você vai pegar, a massa gruda no papel. Então, assim, essa questão do bem casado ser pingado ou cortado, para mim faz muita diferença nesse acabamento, nessa questão de grudar ou não. Tá vendo? A Domênica falando, é estranho grudado no plástico. Então, assim, tem gente que fala assim, aí você cheira, você tem cheiro de ovo? Ok, eu cheiro. Mas para mim o cheiro de ovo não é o principal fator, né? sim. Eu acho que a questão do bem casado que é pingado, que tem esse cuidado, eu sei que você tem vários processos de banho, mas a gente nem vai chegar nisso, porque eu acho que o processor não tem essa necessidade. A gente tem que Tá entender. aqui, Mar, ó.
A gente consegue, porque na verdade é o que eu falo, né? O produto tem que estar íntegro quando a pessoa vai comer. Eu já Entendeu? vi também, lógico, ao longo dessa evolução, a gente experimentou muito para ir também criando o nosso produto, que é um produto autoral desde o início, né? Mas a gente experimentou muito. E foi o que você falou, por exemplo, um dia estava eu e meu marido e a gente foi pegar um bem casado que ele saiu metade no celofane. E aí você já perde o tesão. Eu brinco assim, eu sempre falo com as noivas, né? Ai, porque é claro, a gente sabe que um casamento não é um doce. São 400 doces, 500 doces, 800 doces, 1000 doces, enfim. Então é claro que chega no final, elas falam assim, ai, mas tem o preço, tem o custo. Eu sempre falo, por exemplo, bem casado, poucas são as pessoas que vão degustá-lo dentro da festa. Geralmente as pessoas vão levar, vão comer dentro do carro, vão comer no dia seguinte. Então eu brinco, eu falo assim, isso daí é o souvenir de tudo que aconteceu no dia anterior ou nas horas anteriores. Você teve uma super preocupação com a gastronomia do seu espaço, a iluminação, a decoração, a banda, você fez tudo perfeito. E aí chegou no bem casado, que é aquela selagem, né? É o final. Você faz um produto de má qualidade, em que você não se preocupa com a apresentação. Eu também sou muito ligada nisso. Eu nunca cogitei fazer bem casado pingado, porque eu achava ele muito grosseiro, muito feio. E então eu sempre falo, é a cereja do seu bolo de que tudo foi encerrado do jeito que você imaginou. E às vezes por um custo muito pífio, muito pequeno, você põe a perder todo o outro investimento. Porque, é claro, o convidado não vai chegar em você e falar o seu bem casado estava horroroso, estava cheirando ovo. Não, é algo que assim, ninguém pergunta, fica aquele acordo de cavalheiros. Você não pergunta, eu não falo e tá tudo certo. E quando, na verdade, o que a gente quer é o que eu vivencio aqui na prática há 10 anos, que as noivas me mandam mensagem da lua de mel, as noivas me mandam mensagem, às vezes, quando voltam, Tati, você não tem noção, eu recebi várias mensagens no WhatsApp, as pessoas falando que nunca comeram bem casado como esse. Então, é este fator de superar todas as expectativas que você quer. Porque você quer fechar o teu enlace da maneira mais perfeita possível. Então, você não pode encarar que é mais um doce. Não. Aquilo ali o pedacinho do teu casamento que as pessoas estão levando para casa. Por isso a preocupação com as embalagens, o sabor, a apresentação, tudo tem que estar perfeitinho, laços bem feitos, laços Isso, sempre isso cortadinhos. Isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente falar. Muitas vezes, o custo do bem casado ele vai aumentar de acordo com a embalagem. Então, assim, Vai. para as pessoas entenderem, existe papel crepom nacional e importado. E o importado Sim. tem várias variações. Tem alguns papéis que deixam o bem casado mais encorpado, né? Por exemplo, Ó, esse aqui, Má, por exemplo, esse é um papel francês, ele é floral, então você percebe, é claro que vai ter diferença deste papel. É um papel nacional com um lacinho de 7, um papel importado com um lacinho de 10 e uma pérola no meio. Tudo isso vai agregando. Por exemplo, esse é um papel francês liso, mas tem uma flor em cima. Então, claro, é o que a gente sempre fala. O primordial, um bom produto interno. Se você dispõe de orçamento e é o seu sonho fazer aquela mesa de bem casados incrível, bonita, e isso não vai prejudicar o seu orçamento, faça, é sonho, faça, né? Mas o que você tem que ter em conta, e é o que eu sempre, é a minha luta aqui com as pessoas, que elas fecham bem casado com uma embalagem incrível e o produto interno é ruim. Então eu acho que você tem que partir sempre da base. O produto tem que ser maravilhoso. Se você não tem orçamento, vamos harmonizar as cores da decoração, com os tons da fita, já fica maravilhoso. Se você pode dispor de um pouco a mais, invista. Embalagem, ó, aqui eu tenho alguns modelos. Então, tem milhares, tem tecido, tem renda, tem o papelzinho personalizado com o nome do casal. Aqui, por exemplo, eu fiz o meu e do marido, claro, né? Mas tem com terço, tem com medalhinha de Santo Antônio, para quem curte. Então, embalagem é um universo à parte. Tudo pode, dentro do que a pessoa gosta, sonha, imagina, do que ela tem de inspiração, sempre partindo do princípio de
avalie um bom produto com o seu orçamento. E também é legal casar um pouco, falando um pouco de embalagens, o estilo do seu evento. Esses dias eu postei até inspirações de bem casados rústicos. Seu casamento é mais por uma pegada rústica, às vezes não faz muito sentido você querer pegar um bem casado super clássico, luxuoso, vai destoar um pouco da sua decoração. É sempre bom que tudo converse, para tudo ficar harmônico e conversar desde o início ao fim do evento. Ô, Tati, duas perguntas que eu acho que são bem importantes. Quantos dias dura um bem casado? Porque tem gente que fala que o bem casado dura 10 dias. E eu já soube de assessores que chegou no evento e o bem casado estava mofado. Então eu sempre falo que chegou os bem casados, a gente tem que degustar pelo menos um. Não é pra tipo, você sair com... Porque eu já até disse que chegou bem casado mofado. E isso é muito com tudo. Outro ponto também que eu queria... a gente fala assim, eu sempre sugiro um bem casado e meio por pessoa. Porque tem pessoas que pegam 2, tem pessoas que pegam 1, tem gente que não pega nenhum. Se a noiva tem condições, eu sugiro 2 por pessoa. Sim, sim. Daí, assim, eu queria entender qual a sugestão que você passa. E aqui, ó, tem gente que... Tem algumas perguntas pra gente falar. Perguntaram aqui se pode congelar. Pra mim, pode. Toda vez que eu congelo, fica tudo ok. Eu sempre como doce congelado, gente, sou a rainha do congelar. O bolo da tarde congelado, quando descongela, fica ótimo também, tá? Já congelei os bolos. E a questão da degustação, você paga ou não? Porque isso às vezes é polêmico entre os casais. Vamos lá, vamos com pontos. Bem casado. Eu, por exemplo, quando a gente está num período como esse, que está mais para o frio do que para o calor, eu costumo falar que o bem casado tem durabilidade de 7 dias. Eu indico que a pessoa coma esse bem casado no 7º dia? Não, porque ele perdeu o frescor, ele perdeu a maciez, ele perdeu aquela delicinha do recheio estar cremoso e da casquinha estar crocante sem estar seca. Então, o que a gente aqui no ateliê sempre faz? O bem casado, por mais que a gente não vá entrar aqui no processo dele, que é mais complexo, ele é um produto que ele precisa de um tempo para descanso, que é justamente isso que tira o odor do ovo. Então, o que nós costumamos fazer aqui? Fazemos o bem casado, geralmente ele é embalado na véspera do evento, porque às vezes você precisa entregar de manhã, enfim. Então, eu quero que essa pessoa, ao degustar o bem casado no evento, ele esteja com o máximo de frescor daquele produto. Tem durabilidade de 7 dias no inverno, 5 dias no verão. O que a gente sempre sugere para as noivas? Sobrou o bem casado? Congele. Ele super funciona no congelamento. Eu prefiro que ele seja congelado do que ele seja mantido em refrigeração. A geladeira, ela resseca o produto. Qualquer produto que você vai colocar, né? Eu sempre brinco que é a experiência da gelatina. A gelatina, você coloca na geladeira sem uma tampinha, ela vai secando, ela vai murchando. Então, sobrou bem casado? Pode colocar nessas caixinhas de papelão mesmo, às vezes até que a gente manda com o produto, né? Com essas caixinhas de doce, de papelão branco. Da mesma maneira, você coloca no freezer. Se puder colocar com um plástico filme em volta, melhor, para ele não ficar pegando. Do plástico filme. Quando eu recebo uma caixa de doce com plástico filme, o doce foi feito bem antes, não foi? Geralmente, se a pessoa não tem o cuidado de tirar, a via de regra é que sim, porque isso estava congelado. Ou para não tentar, não encarar. Com Magipac já me dá uma gastura. Então, porque assim, provavelmente o que foi a intenção? Bom, vou colocar aqui o filme para não entrar, né? Ou umidade, ou mesmo para não ir ressecando. Então, a intenção provavelmente é que essa pessoa tenha colocado ou no freezer ou na geladeira, não tirou, não entendo o motivo, né? Mas enfim, é isso, dá para congelar tranquilo. E para descongelar é bem sossegado. Você tira, coloca. Tem gente que gosta de colocar na geladeira porque gosta da sensação do bem casado geladinho. Tem gente que gosta dele em temperatura ambiente, a massa dele e o recheio, você deixa às vezes 1 hora e meia em temperatura ambiente. Se não tiver muito frio, ele já descongelou, dá para comer. Ele é ótimo para fazer receita em casa. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tô colocando aqui na minha seleção de receitinhas um pavê de abacaxi com bem casado, que fica fantástico, simplesmente maravilhoso. Então ele congela. Essa questão de... Já aconteceu conosco também, inclusive de bufês nos ligarem, porque chegaram lá, os bem casados estavam todos mofados. Então é o que a gente fala, né? Trabalhar com alimento é algo muito sério, você precisa saber...
às vezes você não tem, quando você é um negócio pequeno, você não tem investimento para mandar para um laboratório fazer essa análise, mas você tem obrigação de fazer o seu teste de prateleira, que é colocar o produto ali e ir degustando dia 1, dia 2, dia 3, até você saber até que dia é possível você consumir aquilo sem que ele esteja com nenhum problema. Eu falo que pior do que estar mofado, né, é estar contaminado. Porque contaminado a gente não vê. O mofado você não come, porque já tá com ponto de mofo, já tá com aquele cheiro esquisito. O contaminado é mais complexo ainda. Então, eu fico pensando em algum processo de erro no manuseio, porque eu não acredito, eu não quero acreditar, que uma pessoa fez um bem casado para um evento 5, 6, 7 dias antes da data, né? É muito complexa essa questão. Vamos lá, com relação à quantidade. Ontem mesmo eu estava esclarecendo isso para uma noiva. Nosso bem casado, ele é grandinho, então... Tati, é isso, Tá. Evelise. O congelar é para congelar o que sobrou, não é para congelar para levar para festa. É isso mesmo. Não! Sobrou bem casado, a noiva congela e daí, tipo, quando voltar do lua de mel, ela come. Chegou algum amigo, ela tira para servir para os amigos. Esse é o... Exatamente. Sim, a gente até, no nosso caso, que a gente tem o freezer profissional, ele congela super bem até 90 dias. Mas em casa a gente fala uns 45 dias, porque às vezes é aquele congelador menor de casa, que você divide com outros alimentos, e aí você não tem o mesmo cuidado com um freezer profissional, de uma confeitaria. Mas super tranquilo, pode consumir, e eu duvido que dure 45 dias no freezer, não dura. Vamos lá, com relação à quantidade. Ontem estava esclarecendo isso para uma noiva. Ela estava com uma dúvida, porque a princípio a intenção dela, às vezes a gente imagina, né? Ah, a pessoa já quer contratar um bem casado. Não, às vezes a noiva não tem mesmo esclarecimento com relação à quantidade adequada, né? E aí ela me perguntou, quantos... você acha que é suficiente? E eu estava explicando justamente isso. Eu falei, olha, ela tinha 210 convidados. Eu falei, eu indico para você pelo menos uns 320, que seria mais ou menos esse cálculo de 1,5 que você falou, Má. Porque é o que eu falo para ela. Pode ser que você tenha uma pessoa distribuindo bem casado na saída. Não tem problema nenhum. Mas imagine que você contratou um bem casado por pessoa e algum convidado peça para essa pessoa que está entregando um a mais, porque ele quer levar para alguém, enfim. Número 1, se essa pessoa que está ali, uma assistente, ela se recusa, eu acho de uma deselegância ímpar, né? E se ela oferece, se você fez de fato esse cálculo de um por pessoa, as últimas pessoas a saírem do evento, que são geralmente as mais íntimas, padrinhos, família, vão ficar sem. Então eu acho péssimo. Este cálculo é o que eu sempre falo, o mínimo. Se você vai montar uma mesa, o mínimo é 1,5 por pessoa. Aí foi o que você falou. De 1,5 para cima, eu também não gosto. Principalmente no nosso caso, que o bem casado é grande. Às vezes vem noiva também do oposto. Quero 3. Eu falo, é muito. 2 é suficiente. Se você quiser fazer uma margenzinha de 2 e uns 10% a mais, bacana. Porque o nosso intuito é que você tenha um consumo consciente dos produtos também. Não é para ficar sobrando, para você nem ter para quem distribuir, né? Para você nem ter para quem enviar. E com relação à degustação, é sempre um assunto polêmico e aqui mesmo a gente no ateliê já fizemos vários movimentos de idas e voltas. Porque o que acontece? A gente geralmente não cobra degustação. E por que eu digo geralmente? Existem alguns produtos que a gente tem começado a cobrar. Por exemplo, quando é uma caixinha de 4, 6 bem casados, nós aqui no ateliê costumamos não cobrar. Porque bem casado é um produto de linha, de quase de todos os dias a gente tem aqui. O doce já é muito específico. E não foi uma, nem foi 2, nem foi 3 vezes que as pessoas agendam degustação, confirmam e não comparecem. Já chegou um final de semana de nós fazermos degustação aqui e nós perdermos assim, entre aspas, porque a gente colocou para consumo nosso, mais de 80 doces, porque 5 noivas não compareceram para degustação. Então, o que nós temos trabalhado aqui, provavelmente será essa nossa linha quando nós voltarmos no presencial atender, que a gente está programando agora para o fim de agosto. Eu vou cobrar, no caso da degustação presencial, uma taxa de comparecimento. Vamos supor, eu vou te cobrar R$50, você vai fazer uma degustação de doces com bem casados. Se for de bem casados, não tem necessidade.
Mas se for de doces com bem casado, que o doce, geralmente a noiva pede um modelo específico, eu vou fazer para ela, eu vou personalizar aquela degustação, eu te cobro R$ 50 pela degustação do doce. Você compareceu ao ateliê, eu te devolvo. Eu não quero seu dinheiro, eu quero seu compromisso comigo. No caso de, tem pessoas que não fazem degustação no ateliê, tem pessoas que retiram degustação. Nós já vivenciamos também, ao longo de 10 anos, de tudo já aconteceu. A gente já vivenciou, não foi aqui no ateliê, mas foi com o ateliê de uma colega nossa. Uma cliente agendou 5 retiradas de degustação no mesmo dia, com pessoas diferentes, porque ela foi fazer uma festa. E depois a doceira descobriu que ela pegou as 5 caixas para fazer consumo. Porque pensa, né? Se é uma festa pequena, são aproximadamente 75 a 90 doces que você ganha. Então a gente, às vezes, quando faz esse movimento, é muita cara de pau, você querer fazer uma festa, né? Porque é aquilo que a gente fala. Se a pessoa entra em contato comigo e fala, meu evento é dia X, eu não vou partir do princípio que ela está mentindo, eu vou partir do princípio que ela está falando a verdade. Não tem nenhum nexo. Então, quando a gente faz esses movimentos de cobrar, por exemplo, eu, com a retirada das caixas, salvo quando são das nossas assessoras parceiras. A Má sabe disso, eu sempre forneço caixa para ela, nunca cobrei. Por quê? Porque eu sei que existe já um filtro. Quando a Má me pede uma caixa, eu sei que já houve um estudo, já houve uma conversa prévia com esse cliente para entender qual é a necessidade dele ou não. Muitas vezes as pessoas chegam aleatoriamente e querem caixas enormes de doce, então quando a pessoa não tem o compromisso de vir até mim, sentar, conversar, em que inclusive a minha margem de poder fechar um contrato é muito maior estando com a pessoa, conversando, entendendo qual que é o sonho dela, a necessidade dela. Quando ela só quer retirar a caixa, ou só quer que a gente entregue a caixa, aí a gente, principalmente quando tem doce, aí a gente vende o kit. E é o mesmo princípio, eu vendi um kit para você. Porque muitas vezes a pessoa come o doce, não retorna, não fala nada. Se você fechar comigo, esse valor vai ser ressarcido. Eu não quero que você pense que você está pagando. Não, é um investimento. E aí, você vai trabalhando caso a caso. Tem as assessoras parceiras que aí a gente não cobra. Tem cliente que ao longo da negociação você já vai percebendo, porque depois de um tempo você já começa a pescar algumas coisas no ar. Então, via de regra é isso. É uma degustação normal de bem casado, em que a pessoa não quer 18, bem casados 20, uma caixinha de 4 ou 6 só de bem casado a gente não cobra hoje. Caixinhas de doces para retirada tem o custo com o fechamento ressarcido esse valor abatido do contrato. E no caso de uma degustação presencial, a gente pede a taxa do comparecimento, a pessoa veio, o valor é devolvido. A pessoa não veio, a gente não devolve o valor, porque a gente entende que isso foi do custo que a gente teve por produzir todos os doces e a pessoa não ter vindo, não ter avisado previamente. Claro que se ela avisa um dia antes, ou se é um caso muito atípico, por exemplo, a gente já teve de falecimento de um familiar no dia, é claro, é avaliado caso a caso. Mas, no geral, é dessa maneira que a gente trabalha. Porque a gente não quer que a pessoa entenda que eu estou lucrando com a degustação. Não, eu tenho tanto interesse em oferecer a degustação, quanto eu quero que ela venha conhecer. Porque ali é o meu showroom, é onde eu apresento as minhas possibilidades de estar naquele evento. Mas a gente pede que seja uma relação linear, né? A pessoa precisa entender que também a gente para toda uma produção para produzir aquela caixa de doce. E aí as pessoas não vêm, é muito frustrante. E tem toda a questão do custo também e do custo maior da nossa mão de obra. Então hoje a gente trabalha assim e tem dado super certo, a gente não tem nenhum problema. Legal. Agora vamos falar sobre quantidade. Eu sempre Vamos. 4 a 5 doces por pessoa. A maioria Sim. das vezes dá de 2 a 3 doces e a gente complementa. Então, eu acho que você segue essa mesma linha, né, de 4 a 5 doces. Sim. E o que eu gostaria de explicar? A gente tem que entender o perfil da festa e da mesa. Por quê? Tem noiva que vai querer 30 doces de cada, 40 doces de cada, e isso muitas vezes não dá para montar lâmina, não dá para montar bandeja, independente da forminha. Então, numa festa como um todo, eu sugiro no máximo 10 sabores de doces. 10 estourando. O ideal eu acho que é 8. Por quê? Sim. Porque tem gente que vai querer comer todos. Claro. Mas a grande maioria não, né? Mas tem gente que vai, sim, e tem gente que não vai comer nenhum doce, então a festa se equilibra. Como que você orienta na questão de quantidade de sabores? Porque assim, eu já tive noiva que quis 23 tipos de doce.
E a gente vai sempre trabalhando, eu falo que eu tenho que ter um papel educativo com essa noiva, porque muitas vezes é o que você fala. Já chegou noiva pra mim assim, eu quero, vamos supor. Ela queria só complementar, né? Porque também tem aquela coisa, o meu buffet vai me dar 7 doces. Não vai, mas tudo bem, eu não vou discutir com você. Beleza. Vamos supor, e aí ela quis complementar com mais 400 doces, e ela queria 12 modelos de doce. Eu falei assim, não, é muita informação, e foi o que você falou, eu acho que assim, o intuito quando uma noiva complementa uma mesa, quando ela já tem os doces do buffet e ela quer montar uma mesa, é que aquilo fique um, um local de visibilidade, é onde as pessoas irão se encantar. A mesa de doces é o ponto alto quando a gente fala, não de cerimônia, mas de recepção. Ali é o ponto alto, é onde você vai tirar as fotos mais bacanas. Então aquilo precisa estar à altura do que você imaginou, do que você teve de expectativa. Porém, é o que eu sempre falo, você colocar 12 bandejas com 30 doces, porque às vezes as pessoas têm ideia de que 30 doces são muitos doces, mas numa lâmina, numa bandeja, em uma mesa super grande, ela não é nada. Ela nem dá a visibilidade que a noiva imagina que vai dar. Né? Então, eu sempre tento trabalhar nisso. Eu também trabalho nessa linha, claro. Às vezes a noiva quer complementar com uma quantidade muito pequenininha de doce. Aí eu sugiro no máximo uns 4 para não ficar muita informação. Porque é justamente isso, é o que eu sempre falo quando as pessoas querem variar demais. Eu quero colocar 3 sabores de bem casado. Porque você vai oferecer 3 por pessoa? Porque é natural, o nosso cérebro vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca comi isso, nossa, que diferente, eu vou pegando. Mesmo que eu não vá consumir ali, às vezes, quem nunca levou um monte de docinho na mão para casa, né? Ou às vezes a noiva ainda é super bacana e faz aquelas caixinhas do lado da mesa para você colocar os doces que você quer levar de uma maneira que vá manter a estrutura, a apresentação. Mas eu sempre vou nessa linha. Eu acho que assim, o ideal seria variar entre 6 a 8 doces, é a recomendação que eu dou. Quando a gente tem mesas muito grandes, aí a gente pode chegar até 10, 12 estourando, porque eu quero isso. Às vezes você fala, nossa, eu tenho 200 convidados e eu vou ter 30 doces de cada. É 1/7 dos teus convidados vão comer aquele. E às vezes aquele tá incrível e você chega na mesa e fala, nossa, esse doce aqui de frutas vermelhas tá maravilhoso. E aí a outra pessoa vai, já não tem, porque eram 30 doces só daquele. Já teve convidado que chegou pra mim e falou assim, não tem mais um? Daí eu falei, não, acabou. Ela, mas você não tem nenhum nem guardado? Aí, tipo, eu olho pra pessoa, ok, você achou que eu tô guardando brigadeiro, docinho no bolso? Que amanhã eu vou entrar, vou almoçar, vou levar o doce. Então eu também acho, assim, eu acho que segue o mesmo... segue a mesma linha, né, Mar? De um, sei lá, de um projeto que você vai fazer para casa. É sempre aquela coisa, menos é mais. Às vezes você tem a ideia de que você vai colocar muitos doces e a sua mesa vai ficar incrível e, na verdade, ela vai perder o brilho, porque vai ficar muito coisinha, muito pequenininha. Aí você precisa usar lâminas pequenas, porque senão vai ficar nitidamente aparecendo que a lâmina era muito maior do que a quantidade de doce que foi contratada. E aí aquelas lâminas pequenas não dão o mesmo efeito visual do que uma lâmina grande. Então tem tudo isso a considerar também, a questão das forminhas, né? Que doces, às vezes a gente fala isso muito, eu acho que é uma orientação que muitas vezes eu dou aqui, porque o que acontece? Às vezes a noiva, quando chega a mim, ela já comprou as forminhas. Porque ela foi na 25 de março, porque ela foi em algum lugar, e aí ela se apaixonou pela forminha, e ela comprou várias forminhas que cabe aquele brigadeiro de festa infantil de 5 gramas. Não cabe mais nada lá dentro. E a forminha é linda na caixa. Na hora que você vai colocar um doce um pouquinho maior, ela não serve. Deixa eu até pegar um aqui para vocês verem. Por exemplo, a medida dos nossos doces, ele tem geralmente entre 3,5 centímetros a 4. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, que tá mais fácil. Ó, esse docinho aqui é uma orquídea em cima, um bombonzinho de maracujá, né? Esse doce, ele tem mais ou menos, deixa eu até medir aqui, ó, de diâmetro, ele tem 3,5. A maioria daquelas forminhas em formato de flor, eles são muito pequenininhos. Então, é uma orientação que eu sempre falo. E se os assessores, né, os cerimonialistas, tiverem essa oportunidade de estar com a noiva já desde o início da jornada, é o que eu sempre falo. Escolha os doces primeiro, depois escolha as forminhas.
Porque o que aconteceu já aqui, e não foi uma vez, é a noiva perder várias forminhas, ou dá para o buffet colocar brigadeiro para não perder, porque às vezes nota fiscal já é de muitos meses atrás, o local não vai trocar, porque os doces que ela se apaixonou, se encantou, nenhum deles cabe dentro da forminha. Então é sempre um cuidado também, né? Para você ter essa percepção de um checklist. Fecha primeiro o doce, nunca escolhe a forminha junto, né? Antes, na verdade. E dali para diante, aí você escolhe, porque tem doces que são quadrados, tem doces que são redondos. Então, cada um vai respeitar ali e cada forminha tem uma característica. Tem aquelas forminhas de tela que elas já são mais rígidas, não mexem muito. Então, você não consegue, às vezes, fazer muita coisa. Às vezes, naquelas de tecido, a gente até dá uma forçadinha, tenta colocar para que a pessoa não perca todo aquele investimento. Mas a minha dica, assim, principal para quem quer colocar uma mesa com forminhas escolha todos os doces primeiro e depois invista, porque senão você depois vai ter que ou tapar buraco com forminha e aí sempre rola aquela frustração no meio do caminho que é inevitável. Ó, então aqui, algumas perguntinhas que fizeram eu vou respondendo, tá? Não, as forminhas não tem tamanho padrão, tem vários, a gente tem que entender o tamanho do doce. A maioria dos doces finos tem de 3,5 a 4 de base. Então... Isso, foi até uma pergunta que você me fez, né, Má? O tamanho dos doces. Isso, geralmente um doce fino... então, geralmente um doce fino, ele tem mais ou menos, assim, a gente trabalha desde os brigadeiros de gourmet até aquelas mesas de doces mais elaborados. São doces que estão geralmente entre 20 a 30 gramas quando você pega um doce mais elaborado, tipo aqueles bolinhos de andar que eu faço, tá? Ele é um pouquinho maior. Porque a gente pensa que não pode ser pequeno demais, porque na mesa fica feio. E também não pode ser grande demais. Tem que ser aquela coisa, a pessoa dá 2 mordidinhas no doce. Ela deu a primeira mordida de degustação e a segunda é aquela explosão de sabor, que ela vai sentir todos os sabores. Não pode ser aquele doce que você deu 10 mordidas no doce e ele tá lá muito grande. Muito pequeno fica sem graça e muito grande fica grosseiro. Então sempre é a medida do equilíbrio. E um bom doce fino tem entre essas medidas, entre 20 a 30 gramas de peso. Então, só falando algumas dicas, o que eu faço? Gente, às vezes a gente vai pegar uma noiva que não acompanhou, ou que tem vontade própria, que vai pegar vários tipos de doces. Chegou no espaço, o que você vai fazer? Você vai olhar a mesa de doces, vai conversar com o decorador, vai verificar quantas lâminas tem, verificar se todas as lâminas estão limpas. Não é a função do organizador de eventos limpar as lâminas, mas se tiver sujo e não tiver ninguém para limpar, limpe. Cuide da sua festa da melhor forma possível e abra todas as caixas de doces antes de montar. Verifica quantos tipos de doce você tem e quantas lâminas você tem. Para você ver se você vai montar sua mesa espelhada ou não, se tem doce de empilhar ou não. Porque de nada adianta você começar a montar e descobrir que tem um doce de colherzinha que precisava de uma bandeja reta, uma lâmina reta. Então, assim... Antes de fazer a reunião final com o decorador, eu gosto de saber quais são os doces que eu vou ter para pedir as lâminas de forma correta. Então, assim, perguntaram se você indica as forminhas. Sim, você vai indicar as forminhas do tamanho correto para os doces. Sim. Depois eu até posto aqui. Os meus fornecedores sempre já mandam com base 3,5 e 4. E o que acontece? Sim. Forminhas... que são forminhas aramadas, que tem doceira que nem aceita, porque a gente tem que, na mão, cada pétala. Então, assim, eu já perdi um assistente meu durante a montagem só aramando forminha. Sim, então, sim, porque a gente também, né, dependendo da forminha, Má, às vezes a noiva me mostra, ela fala assim, dá... Exatamente, ela falou, dá para transportar? Eu falei, transportar não. Aí o que eu sempre falo? Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo para que fique bom para todo mundo. Eu também não acho, por exemplo, sempre que tem, né? Eu sempre pergunto, quando eu tô conversando com a noiva, isso que você falou já é uma preocupação que eu tenho aqui quando eu estou, às vezes, até no pré-fechamento com ela. Eu falo, olha, você escolheu estes 8 modelos de doces aqui. Destes 8 modelos de doces, 3 você consegue empilhar. Então, pode ser taça, pode ser qualquer tipo de suporte.
Estes outros aqui precisam de bases retas, são doces que não dão para empilhar, são doces no aquáriozinho de vidro. Então eu já faço essa pré-orientação para a noiva, por quê? Porque geralmente quando ela tem assessora, ela já fala com a assessora e vocês já têm essa informação para já alinhar com a decoração. Acho mais fácil do que imagina, você chegar no dia exatamente como você falou. Você olha e fala assim, onde que eu vou colocar esse doce? Porque ele não tem como, às vezes uma physalis em cima, uma cereja em cima, não tem o menor cabimento. Da mesma maneira que às vezes a pessoa fala, não, empilha. E aí aquela coisa, aquele doce que era para estar bonito, perfeito, maravilhoso, na hora da pessoa consumir, tá feio. E o objetivo não é esse, né? E aí, muitas vezes, quando chega uma forminha, ou quando a noiva até me mostra, eu falo, olha, eu não vou transportar nessa forminha, porque eu preciso garantir que esse doce chegue absolutamente íntegro no seu evento. E aí, quando tem assessor, eu já ligo para a assessora e falo, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar 2 horas antes do teu previsto, né? Justamente para você ter essa logística, para você saber, por exemplo, como você falou, eu já tive um dia de perder assistente montando essas coisinhas, porque às vezes é um cronograma ali, uma análise de tempo que você não faz, mas perde-se muito tempo trocando doce de forminha, ajustando a forminha de uma maneira que fique, que acomode bem o doce, que fique bem na mesa. Então é sempre interessante. Eu trabalho com muito doce aqui no ateliê, que eu falo que é o doce que não precisa de forminha. Ele já vai decorado o suficiente para eu não ter que ter esse investimento. Eu prefiro que a pessoa invista melhor no doce. E eu uso muito aquelas bases laminadas de confeitaria, aquelas douradinhas, as prateadas, que eu acho que dá uma super visibilidade no doce, porque é um estilo de doce que eu adoto. Não é verdade, não, é uma verdade absoluta, não. É o meu estilo, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto que a pessoa chegue na mesa e veja o doce, não veja forminha, porque eu não vendo forminha, eu vendo doce. Claro que eu acho que tem doces que são clássicos e incríveis. Por exemplo, um camafeu de nozes, um bombom de uva, que é aquele doce redondinho. Às vezes ele não tem um design absurdo, mas ele tem um sabor que todo mundo gosta. Então eu acho que dá para mesclar, colocar algumas forminhas, mas também até para que as noivas não fiquem refém de forminha. Porque querendo ou não, é um custo que depois você vai perder, porque vai jogar no lixo. E você investindo melhor no doce, fica uma mesa incrível, maravilhosa. E essas basezinhas são super baratinhas. Agora vamos falar também de dicas, né? Então, assim, falei da questão da gente contar as lâminas, contar os doces. Outra coisa que eu acho que é fundamental, gente, reposição de mesa de doces. Você retira a lâmina, leva para a salinha, monta a bandeja e traz de volta. Não pegue a caixa e leve para a mesa de doce para fazer reposição, porque isso é grosseiro. Isso não é delicado, não é bonito. Então, como eu falo que o óbvio precisa ser dito, então assim, você retira a lâmina, leva para a salinha ou para um ponto de apoio e faça, tá? Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente dar dicas, né? Quando a gente tem eventos ao ar livre, casamento na praia, no campo, ou até mesmo aqui, mas a céu aberto. A gente já teve muitos problemas com mesa com formiga ou com mini abelhinha. Quais são os tipos de dicas que você dá, ou até mesmo na escolha dos doces? Porque, por exemplo, eu não gosto que a noiva escolha um doce caramelado no verão. Sim. Por exemplo, isso são orientações que a gente sempre passa. Por exemplo, às vezes a noiva chega aqui, e aí, como nós temos o nosso orçamento com todas as fotos dos doces, ela já vem. Eu quero esse doce com chocolate, eu quero esse, a casquinha finíssima. Aí eu falo assim, onde vai ser seu casamento? Não, vai ser num sítio, meio-dia, e a mesa do lado de fora. Eu já veto, eu falo, não, esse doce não dá. Então, assim, por exemplo, um cuidado. Casamentos ao ar livre. Você não consegue evitar muito, mas 2 dicas que eu dou. Como é um casamento que geralmente não é tão clássico, tem uma certa rusticidade, às vezes você pegar pequenas velinhas de citronela e espalhar em posições estratégicas, não precisa ficar tão aparente, porque a citronela super funciona para espantar insetinhos, enfim. Ou até mesmo limãozinho, você corta o limão no meio e espeta vários cravinhos. Ele espanta. Exatamente. Então, nos pés da mesa, cravo e sim. Cravo. Sim, porque aí a formiga já não sobe, enfim. São 2 maneiras bem eficientes. Tem também, umas pessoas fazem, principalmente, por exemplo, no casamento rústico, tem aqueles saquinhos de juta. Tem pessoas que colocam, por exemplo, manjericão, louro dentro, porque ele também afasta insetinho. E aí você coloca uns saquinhos de juta, se é um casamento mais rústico, enfim, espalhados na mesa também, quase como se fosse uma decoração, mas ele tem ali uma função de espantar os bichinhos, né?
Então, isso eu acho legal. E, lógico, por exemplo, uma mesa que vai ficar exposta. Eu, via de regra, não gosto de doce caramelado. Apesar de muita gente falar, ele é maravilhoso. Ele tem uma vida útil muito pequena. Às vezes você vai, por exemplo, fazer um casamento na praia e aí a assessora ficou incumbida de pegar os doces na véspera ou no dia, muito cedo, e levar. O doce caramelado, ele tem uma durabilidade de 8 horas quando você não tem muita umidade. Você imagina fazer um casamento na praia com doce caramelado. Não funciona. Então é aquilo, nem todo doce é para todo evento, né? Então eventos ao ar livre, eventos em que você vai fazer na praia, não opte por doces que vão derreter, que a apresentação vai ficar feia. Então caramelado não, casquinha de chocolate fina não. Vamos escolher outras coisas que são casquinhas de bombons que têm uma durabilidade melhor. Doces com frutas, porque quando você trabalha com um doce durante o dia, a sua capacidade, inclusive, de metabolizar tanto açúcar é menor meio-dia do que às 9, 10, 2 horas da manhã. Né? Você já, se você for comer doce 2 horas da manhã, você já teve um dia inteiro de alimentação. Às vezes a gente vai para um casamento de manhã ou na hora do almoço, você se alimentou muito pouco, porque você está entre um café da manhã, se arrumar. Então, assim, você não tem uma capacidade de processar tanto açúcar. Então, eu falo, tem que ser doces mais leves, doces com... Eu gosto muito de doces com frutas, maracujá com aquela geleia, uma geleia de damasco, um limão, que vai ter aquela leveza da fruta. Você não vai se sentir com aquele doce tão pesado, porque eu acho que a função também da mesa de doce é essa. É você ter uma infinidade ali de possibilidades, mas com sabores que se complementem. Então vai ter um chocolate, que eu acho importante ter, vai ter uma castanha, mas se for casamento mais numa pegada de campo, praia, eu opto muito mais por essas escolhas de frutas, de tortas, porque tem uma estrutura que vai suportar e que vai ser legal para o convidado comer e se sentir bem, sentir querendo mais, não comer o dois e falar, nossa, tô super pesado, não quero mais, né? Não gosto. Então, eu acho que são preocupações. Umidade, calor, se você não tem um local de refrigeração, corta-se muito doce. O que eu ia dizer que é muito importante, gente. A mesa tá pronta, o casamento é na hora do almoço, a minha sugestão é monte todos os doces nas lâminas, nas bandejas e deixe num quarto que tenha ar-condicionado ou que esteja fresco. Terminou a cerimônia, os convidados sentaram na mesa, tá tranquilo, os noivos entraram, tudo. Vocês pegam todas as bandejas e levam para a mesa de doces. Entendeu? Porque a gente tem que garantir com que o doce fique numa qualidade legal. Porque você pegar o doce e o doce derreter na sua mão é horrível. É horrível. E isso, às vezes, né, mas nem só no ar livre. A gente já aconteceu de fazer entrega, o buffet estar com todo o ar-condicionado desligado, todas aquelas luzes da decoração ligadas, e aí a gente fala, vai ficar aqui? Não, vai derreter. Se você montar aqui e ficar com toda essa luz direta e sem nenhuma refrigeração, mesmo que seja um local fechado, um buffet, tem que ter esse cuidado, né? Então é o cuidado em todos os locais. Você tem que sempre pensar que aquele doce é um doce fino, ele tem delicadeza. Ele não é aquela trufa super pesada. Não, ele tem essa pegada mais delicada. Então, qualquer cuidado que você possa ter é super importante para você manter isso. Porque a gente quer exatamente isso, né? Que é o que eu falo. O intuito é que quando o convidado chegue à mesa, ele fale, nossa, isso acabou de ser montado, né? Tá perfeito, tá incrível, tá lindo. Não tem que estar derretendo nada. Não tem que se olhar pro doce caramelado, ele já tá com um buraco, porque o caramelo foi descendo. É horrível, né? E daí as pessoas ainda põem o doce caramelado na forminha de crepom. Nunca façam isso. O doce caramelado não pode estar na forminha de papel, gente. Pelo amor de Deus. A gente não precisa ser muito inteligente pra gente entender isso. Porque os doces grudam. As pessoas que colocam doce caramelado na forminha de papel mereciam apanhar. Pronto, falei. Concordo. É porque assim, você não consegue depois tirar, né, Mar? De discernimento, né, gente? Sim. Então, assim, a pessoa... O que acontece? A gente não pode estar num evento de forma automática. A gente tem que estar lá e analisar, tipo, ok, a noiva comprou isso não é o ideal, mas ok, o que eu vou fazer? Eu vou, então, utilizar a forminha de papel quadradinha para o doce caramelado e a forminha de crepom para o brigadeiro. Ok. Sim. Você tem que pensar e ver o que orna mais, o que combina mais, entendeu?
Eu acho que Porque aqui a gente está falando de um mundo ideal, né, Má? Em que a noiva vem com vocês desde o início, não fez compras aleatórias, você inclusive ajudou na escolha do doce, mas vocês vivem dentro de um mundo real, que foi o que você falou. Às vezes a noiva já escolheu o doce, não é o doce ideal, mas ela já escolheu, ela escolheu um caramelado para praia, você vai ter que tirar ali daquele limão a melhor limonada que você consegue, porque ela espera disso, né? Uma noiva que faz uma contratação de uma assessoria, ela espera o melhor, né? Então você tem que ali dentro de muitas limitações que às vezes você tem, tentar adequar. Então é bem isso, né? Bom, essa forma que não vai funcionar é essa. Vou adequar, vou tentar fazer o meu melhor aqui com as ferramentas que eu tenho. Ó, aqui tá, a gente tá falando. A Domênica tá com várias perguntas e a gente não vai ter muito tempo, então acho que não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas vamos lá. Ela perguntou se doces para intolerantes, vegano, sem ovo, sem leite, se você faz. E, Não, a gente não trabalha. Domênica, sim, doce exposto na mesa de doces. Vamos lá, gente, ó, sendo sincera, tá? Casamento é anti-higiênico, pronto, falei. O doce fica exposto, a comida no buffet fica exposta, tudo fica exposto, gente. Se a gente falar que, se a gente acha que é anti-higiênico o doce exposto, a gente acha, mas é lindo. Eu posso oferecer o doce na caixinha, mas vai perder toda a beleza da sala de doce. Agora a gente tem que ser real. A vida inteira todo mundo comeu, ninguém quase passou nunca mal, tá? Mas a gente tem que ser sincera. Não é higiênico. Agora, com essa pandemia, a gente está reavaliando muitas coisas, mas assim, uma festa de casamento sempre foi anti-higiênica. Sim. Não é que tipo, nossa, não. Tem buffet que deixa a comida da primeira hora de festa até a última. Você deixar uma comida exposta por 3 horas de higiênico? Não Sim. é higiênico. É que nunca foi um foco de atenção, né, Má? Sempre foi. E é aquilo, as mesas de doces mais incríveis são aquelas que têm muitas bandejas, muitos doces. É o que eu brinco, com o bem casado, com a rosa de suspiro, que são produtos embalados, a preocupação é bem menor. Mas também, em termos de visualização, de encantamento, é muito menor. Você se encanta muito menos com uma mesa de bem casado do que você se encanta com uma mesa de doces, com doces incríveis, todos decorados, trabalhando com a paleta de cores do evento. Mas sempre foram doces expostos, né? A gente sempre trabalha aqui. Eu gosto de trabalhar, claro, individualmente. Tem assessoras que gostam que o doce chegue antes, tem assessoras que gostam que ele chegue mais perto, então a gente vai trabalhando um a um. Mas mesmo assim, a gente está falando aí de pelo menos 4 horas antes do evento, esse doce já está no local. Né? E muitas vezes, até por uma logística, às vezes o evento demanda mais atenção de vocês do que outros, você já vai primeiramente montar aquela mesa para depois ir para outras atividades que vão demandar mais atenção, mais tempo. Então, isso daí já vai estar montado há muitas horas quando o evento começou, muito mais horas quando a pessoa for consumir, né? Então, é sempre um ponto. Muitas pessoas me perguntaram, logo no começo da pandemia, a gente até teve uma conversa, eu e a Mar, como vai ficar a mesa de doces na pandemia? Eu falei, sinceramente, eu não sei, porque assim, será que as pessoas estarão dispostas a abdicar da beleza da mesa em prol da segurança? A gente não sabe. Muitas noivas nossas, minhas inclusive, estão protelando, estão adiando os eventos para um momento em que elas se sintam mais seguras, ou que tem uma vacina, enfim, a gente não sabe como vai trabalhar isso, para que ela tenha o casamento que ela sonhou. E o casamento que ela sonhou não é com caixinha de doce. Ela sonhou com um casamento com a mesa incrível, com tudo isso. Então, eu acho que são... eu não vou falar novo normal, porque ninguém gosta da palavra do novo normal, né? Mas é uma realidade em que a gente precisa avaliar outros prismas, outros ângulos, né? E aí aquela coisa, talvez a mesa de doce não seja tão segura, como pensar em outras alternativas, porque foi como a Má falou, desde a sua composição ali atrás, muitas décadas atrás, ela não é higiênica. Ela sempre foi exposta, tanto que quando a gente fazia feira de casamento, no último dia, todos os doces iam pro lixo. O pessoal ficava desesperado, eu vou comer. Eu falei, gente, as pessoas falam aqui em cima. Tem gotícula de saliva? E é normal. Você imagina num casamento, 3 horas da manhã, o pessoal já super altinho, assim. Não tem preocupação, né? Nossa, não vou falar aqui próximo, porque vai ter uma gotícula. Ou eu não tô com a mão absolutamente higienizada para pegar aqui, porque quem nunca pegou um doce, derrubou um outro, aí foi, colocou de volta e não comeu. Então você pegou a mão, colocou a mão num doce que você não consumiu. Então são coisas que a gente nunca parou para pensar no detalhe do detalhe,
mas que agora é um trabalho, assim, de reavaliar. A gente ainda não está fazendo as festas que a gente tem feito, que são Mas pequenas em casa, se né? precisar trocar as lâminas de doce por caixinha, a gente vai trocar. A gente vai ter que entender Claro, como vai ser tudo isso. sim, Tati, eu tirei os comentários só porque faltam só 30 segundos pra gente tirar uma tá foto bom. sem ter nada na sua frente, tá? Então, Tati, muito obrigada. Quem tiver Eu que mais dúvidas, agradeço. pode mandar para mim e para ela, tá? A gente sempre responde as pessoas. Eu acho que o objetivo sempre daqui é a gente trazer mais conhecimento. Teria outros assuntos que a gente não conseguiu abordar, mas eu acho que a gente pode depois ir fazendo videozinhos e ir falando. E quem tiver mais dúvidas, Sim. pode mandar também. Não, super disponível. Se quiserem mandar as perguntas, eu